Sejam muito bem-vindos ao ano de 2014. Ano de quê? De Copa do Mundo. Não, gente, Copa do Mundo, não, de eleições. Quem lembra das eleições? Eu sentei, acho que em outubro, a partir de outubro, eu comecei a pensar o calendário de 2014 para as atividades que nós faríamos nesse ano. E você sabe de uma coisa? Eu não lembrei que tinha eleições esse ano. Não tem nada no calendário da juventude a respeito das eleições. Eu não planejei falar nada a respeito. É uma vergonha isso. Eu vou rever um pouco o calendário para ver se lá em setembro a gente fala alguma coisa sobre eleições, porque as eleições serão em outubro, como sempre, né? Tem gente que não sabe, né? Vocês vão ser em... Sim, mas a Copa você sabe, né? Quando vai ser. Quantos vão votar pela primeira vez este ano? Ah, mentira. Você, Silas, vai votar pela primeira vez? Aqui em Brasília. Ah, é um neném, um bebê. Acabou de fazer 16 anos. Tem mais alguém que vai votar a primeira vez este ano? Ó, não vote. Lógico que eu não vou falar pra você. Tá maluco? Não fala disso aqui não. Bom, vote o que você achar que deve. Bom, hoje, no início do ano, nós tivemos alguns problemas técnicos. A nossa TV de sempre não está aqui. Hoje você vai acompanhar pelo telão. Vamos ver se eu sei falar com o telão e não com a TV, a minha fiel escudeira, minha companheira de todas as horas. Né? Eu estou meio nervoso sem a televisão, parece que está faltando alguma coisa. Não sei. Sabe quando você era pequeno, você sonhava que chegava na escola de pijama? E dava aquela vergonha? Quantos já sonharam isso? Ninguém sonhou isso? Hoje você já sonhou isso? Você chegava na escola e todo mundo ficava, e você olhava e estava de pijama ainda na escola. Você nunca sonhou isso? Todo mundo sonhou isso. Então, eu estou me sentindo meio assim. Se você nunca sonhou isso, talvez você tenha sonhado uma coisa mais constrangedora ainda, né? Chegava na escola e estava sem calça, uma coisa desse tipo. Quantos já sonharam isso, constrangimento na escola? Ninguém? Você, Santos? Já sonhou que estava na escola sem calça? Pelado, totalmente pelado. É uma vergonha mesmo, é muito constrangedor. Na escola, uma vez, eu saí para beber água e quando eu era adolescente eu tinha mania de dormir na casa de amigos às vezes, assim, né? Então às vezes eu dormia na casa de um amigo, na casa de outro, mesmo no meio da semana, às vezes acontecia. E aí um dia eu dormi na casa de um amigo meu, né? E deixei a roupa dentro da mochila da escola. E aí no outro dia eu desfiz a mochila lá em casa e tal, mas esqueci uma coisinha dentro da mochila. E aí fui na aula do dia seguinte, e aí uma hora lá eu saí para ir no banheiro, e ingenuamente, né, quando eu voltei do banheiro, tinha uma cueca pendurada no quadro. E aí a professora entrou e falou assim, de quem é esta cueca? Não sei. De quem é esta cueca? Não falei que era minha, gente. Estou confessando um pecado aqui hoje. Até que um amiguinho lá, mais ético, mais responsável, né? Ele levantou, pegou a minha cueca e jogou no lixo. E aí eu fiquei a salvo. Um outro amigo meu tinha mania de chegar da escola e tirar a calça, já com a cueca junto, e entrava no banho, né? E aí, do jeito que ele tirava a calça ficava no quarto. No outro dia de manhã, ele vestia a calça para ir para a escola. Certo? Mas não repetindo a cueca, ok? Nova cueca. Mas acontece que um dia, ele vestiu e foi para a escola. Aí ele estava lá sentado, assim, assistindo a aula, e ele olhou para o pé da calça, assim, e tinha um pano descendo por dentro da calça, assim, ó. Ele falou, que isso, cara? Aí balançou assim, ó. Aí caiu a cueca do dia anterior. Vestiu, ficou aqui na calça, foi descendo. Ele falou, e agora, o que eu faço? Aí ele, como um cara muito cristão, né, um coração bom, mas ele olhou para os lados, ninguém estava olhando, ele chutou a cueca para a carteira do lado e falou, olha a cueca dele ali! E aí o nerd foi humilhado na sala. E o cara falava, não é minha cueca, é sim, é sua cueca. E o menino chorou, foi embora da sala e ele saiu. E eu não sei porque eu estou voltando essas histórias, tem nada a ver com o que eu vou falar com vocês hoje. Ok, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que ninguém pensaria.
uma situação que eu e você, se estivéssemos nela, não passaria pela nossa cabeça o que nós vamos ser aconselhados a pensar. A gente vai olhar para uma história, alguns conheceram essa história, conheceram uma circunstância em que os ouvintes ou os leitores do que foi escrito estão sendo aconselhados a pensar de uma maneira. Mas na circunstância em que esse homem que dá o conselho e as pessoas daquele tempo também já viviam, ninguém gostaria de pensar o que este homem estava aconselhando a pensar. Eu sei que eu e você também já passamos por situações em que a gente não se sente muito confortável. Eu quero começar hoje mostrando para vocês uma série de fotografias pequenas, são só 5 fotografias, de um fotógrafo muito famoso. Ele ficou famoso especialmente pela primeira fotografia que vai aparecer, chamada A Menina Afegã. Quantos conhecem essa fotografia? O nome dessa fotografia, A Menina Afegã, ela foi capa de uma National Geographic que ficou assim uma revista histórica dessa empresa, né, dessa editora de revistas. Ela foi tirada por um fotógrafo chamado Stephen McCurry. E esse cara, a vocação dele para a fotografia é dedicada especialmente a situações, a circunstâncias completamente difíceis de se viver. Então ele visita países como o Afeganistão, ele visita países como Camboja, Mianmar, ele visitou deixa eu ver quais outros países, agora não estou me recordando, mas países que estejam em guerras civis ou guerras militares, países que estejam, ele foi para a Índia também, países que estejam em extrema pobreza, situação de extrema pobreza. E há uma coisa muito interessante em muitas fotografias deste homem, do Steven, é que ele, no meio dessa pobreza, no meio da guerra, no meio de mortes, ele consegue capturar uma beleza que talvez poucos de nós seríamos capazes de observar isso nas circunstâncias em que ele estava. No meio de uma guerra, no meio da guerra no Afeganistão, ele tiros sendo trocados, ameaça de bomba constante, ameaça dele ser agredido de alguma maneira, ele encontrar no meio do povo comum uma menina com esse olhar, com esses olhos. Parece que é a filha mais nova do pastor Roberto. Não sei quantos conhecem a Tabi, mas ela lembra um pouco a Tabi, não sei porquê, mas tem alguma coisa. Ele consegue perceber beleza no meio de uma situação completamente desconcertante. Tem outras fotos que eu trouxe só para você conhecer. Essa menina eu não sei ao certo onde foi que essa foto, mas foi no país do mundo também. Esse menino foi na Índia, em uma festa que é feita na Índia, uma festa religiosa, onde os homens ficam cobertos desse pó vermelho. E as fotos tiradas de longe, se você quiser pesquisar na internet, você vai ver, assim, parece um mar vermelho de gente, assim, um negócio bem interessante. Tem uma foto dele, dessa mesma coleção, e tem um homem pintado de verde mais ou menos da cor do vestido da Patrícia, assim, bem vivo, assim, no meio desse mar vermelho, os caras carregando o homem verde. Não sei se ele era considerado Deus ou alguma coisa parecida. Esse menino foi criado na África também, um país extremo pobreza. E olha só os olhos desse menino. Fiquei impressionado. Ele tem um olho completamente azul, o outro azul com uma pontinha marrom, assim. Também, esse daí acho que foi tirado na Índia. Hoje eu quero falar com você sobre circunstâncias em que eu e você vivemos, todos nós vivemos em algum momento, ou você esteja vivendo até agora, circunstâncias de extremo sofrimento. Circunstâncias que eu e você não gostaríamos de passar dia nenhum das nossas vidas. Mas a má notícia para te dar é que todos nós, por algum momento, temos que enfrentar uma situação uma situação que nós não queríamos. Às vezes causada por uma doença, às vezes causada por
por um problema familiar, às vezes causado por um problema financeiro, pode ser uma gama inesgotável de situações. Mas eu trouxe uma lista para poder te ajudar a pensar, se você tiver com dificuldade de pensar em possibilidades de situações. Por exemplo, a gente acabou de ver essas fotos que foram tiradas no meio de uma guerra. Então, guerra é uma situação, eu não sei quantos de vocês viveram, acho que ninguém aqui viveu um ambiente de guerra, mas é uma situação que deve ser tenebrosa, de se alegrar, de sorrir, de encontrar beleza no meio disso. Outra situação é prisão. Vou perguntar aqui quem já foi preso, porque é muito legal isso. Mas, sem dúvida nenhuma, estar preso deve ser uma coisa. Para alguns, não para todos, tem uma coisa que é tão ruim quanto estar na prisão. Estar em um engarrafamento. Quantos aqui acham horrível engarrafamento? Eu falo que engarrafamento é a disciplina espiritual do século XXI. Tem gente que faz jejum, tem gente que ora por horas, tem gente que para fazer aquela disciplina espiritual. Então, se a gente fosse criar uma legião de monges brasileiros, eu ia sugerir que uma das disciplinas espirituais do monge fosse pegar engarrafamento. Vai para o engarrafamento de São Paulo e fica lá. Se você conseguir não xingar, não se irritar, não reclamar, você passar pelas 3, 4 horas de engarrafamento sem ar-condicionado no carro, tudo fechado, você conseguir ir sorrindo, você é um monge. Você é um cara assim, completamente. Mas tem lugares piores que engarrafamento. Por exemplo, avião. Quem odeia estar no avião? Eu não odiava, mas depois que eu fiz uma viagem que o avião parecia que ia cair, acabou. Então, às vezes avião não é ruim estar no avião para você, mas um avião em queda, não é bom para ninguém, certo? Mas tem lugares piores do que guerra, do que prisão, do que engarrafamento e do que avião em queda. Sabe qual é o lugar pior do que esse? Desculpa se minha sogra estiver assistindo. Nada pessoal, ok? Tem lugares que são piores. Mas tem lugares que, mesmo sendo horríveis, podem piorar. Por exemplo, casa da sogra morando com ela. Porque às vezes casa da sogra é ruim no churrasco, é ruim numa festa, é ruim no Natal, é ruim. Mas morar com a sogra, eu tenho um amigo que sabe muito bem o que é isso, mas não sei se ele acha ruim. Ele está mudando por esse dia, eu acho que ele não aguentou morar com a sogra. Mas tem situações piores ainda do que a casa da sogra. Rapazes, olhem para mim, rapazes. O que é pior do que estar aqui numa DR de 2 horas? Rapazes, concordam comigo? Meninas, concordam? Foi menor o número. É porque a mulher gosta disso mesmo. É um esporte para elas. Como todo esporte, aquele que é praticante gosta de treinar, praticar. Não é isso? Então, mas pode ser pior do que estar numa DR de 2 horas. Estar numa DR de 2 horas no celular. É pior do que estar em qualquer DR. E pode piorar ainda, estar numa DR no celular pelo WhatsApp. Pode piorar num engarrafamento. Às 2 horas do engarrafamento no WhatsApp. Pode piorar, aí você dá uma encostada no carro da frente. Vai piorando. Bom, pensar em situações ruins às vezes é engraçado, Mas quando nós estamos numa situação ruim, não é nada bom, Não é nada engraçado. E hoje eu quero falar com você, eu quero levar você a visualizar uma situação e não naturalmente você visualizaria se você simplesmente lesse o texto que hoje eu vou ler com você. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em uma carta do Novo Testamento chamada Filipenses.
carta tem esse nome porque foi escrita às pessoas que viviam numa cidade chamada Filipos. E então, foi a carta aos filipenses. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Deixe-me contar para você brevemente a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, judeu, fariseu, além de ser judeu, ele foi criado e estudou muito para ser um mestre na lei. E como mestre na lei, ele tinha uma missão muito importante, que era cuidar, defender, proteger da maneira que eles, fariseus, queriam ser essa proteção, proteger a lei e a aplicação correta da lei de Deus. E em nome disso, o apóstolo Paulo se tornou, no início do primeiro século, logo após o início do trabalho dos apóstolos que seguiram a Jesus, o apóstolo Paulo se tornou um perseguidor de cristãos. Então o apóstolo Paulo ele era um chefe religioso e liderava frentes de perseguição a cristãos. Então, sob a liderança do apóstolo Paulo, sob o olhar dele, sob a supervisão dele, muitos cristãos foram torturados, foram assassinados, foram humilhados publicamente, em nome dessa missão que o apóstolo Paulo entendia ter de defender a lei. Mas num determinado momento da vida dele, ele viveu uma experiência extraordinária, uma experiência fantástica. Ele estava indo em direção a Damasco, obrigado. Ele estava indo em direção a Damasco e então ele teve uma visão do próprio Jesus, falando com ele. E depois dessa visão, ele fica cego. Ele vai até uma casa de um homem chamado Ananias. Esse homem chamado Ananias, em uma oração, ouviu Deus falar com ele. Deus disse: Ananias, vai chegar um homem na sua casa, eu quero que você ore sobre ele, porque eu tenho uma missão para este homem. E aí então bate na porta dele Paulo, naquele tempo ainda chamava-se Saulo, mais conhecido como Saulo. E aí ele bate na porta e Ananias já sabe quem ele é. Então Ananias ora por ele, ele deixa de ser cego. E a partir de então, Saulo deixa de ser fariseu e perseguidor de cristãos e passa a ser um discípulo de Jesus. E começa a pregar e a falar do amor de Jesus. E todo o seu conhecimento que ele havia adquirido da lei e dos textos considerados pelos judeus sagrados, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, todo o conhecimento aprofundado que ele tinha ajudou Paulo a escrever muito. E o apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Dos 28 textos que nós temos no Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Somente ele escreveu 13 dos 28 textos que nós temos no Novo Testamento. Tamanha era a capacidade. E nós vamos ler um desses textos que ele escreveu em Filipenses. Mas, para acabar a história de Paulo, este homem que perseguia, torturava e matava cristãos, se converteu, tornou-se discípulo de Jesus, tornou-se apóstolo, escreveu a respeito das doutrinas que Jesus havia deixado para seus discípulos reproduzirem. E por conta disso, ele saiu de perseguidor a perseguido. E sendo perseguido, o apóstolo Paulo foi preso, foi espancado. Se você ler o livro de Atos, que é um livro muito legal, muito interessante, uma história magnífica, no meio dessa história conta-se mesmo episódios em que o apóstolo Paulo é literalmente espancado. Espancado até quase morrer. Se eu não me engano, narrado no capítulo 11, ou um pouco mais para frente, não tenho certeza agora, é um episódio em que o apóstolo Paulo é espancado até ele ficar desmaiado, e ele estava numa situação tão ruim que as pessoas que estavam lá, os espancadores, eles falam assim: já morreu. E aí arrastam o corpo dele para fora da cidade e largam lá para, sei lá, urubus comerem, sei lá o quê. Mas aí passa um tempo, o apóstolo Paulo acorda, levanta, sacode a roupa dele, volta para a cidade e volta a pregar a mesma coisa que estava pregando, e volta aquela discussão toda, e os homens querendo matá-lo agora para valer mesmo, cumprir a missão até o fim. Então o apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor e se tornou perseguido. E foi espancado, foi tudo isso que eu estou contando para vocês. E especialmente esse texto que você vai ler comigo hoje, a carta que foi escrita por Paulo aos crentes que estavam na cidade de Filipos, foi escrita de um lugar
muito peculiar. Foi escrita da prisão. Eu já falei isso algumas vezes, você que está acostumado a vir aqui, toda vez que eu falo do apóstolo Paulo da prisão, eu faço questão de sublinhar esse fato. Sabe por quê? Porque você que acompanha jornal, você sabe mais ou menos como é o sistema prisional do nosso país hoje, não é? Você sabe que numa cela que era para ter 4 pessoas, tem 36 pessoas. Já ouviu falar disso? É assim mesmo. Tem presídios que é assim, a cela era para ter 4, às vezes 6 homens, e encontram-se lá, às vezes, 40 homens na cela. Então eles fazem revezamento para dormir, alguns dormem em pé, alguns são assassinados dentro da cela para poder dar uma baixada, né, na população, o controle populacional que existe dentro do presídio. Existe isso no Brasil. Então, decididamente, ir para a prisão hoje é uma situação terrível, que eu não desejo para ninguém, mesmo que ele tenha cometido um crime. Eu não desejo, de fato eu não desejo. Então, imagine a prisão há 2000 anos atrás. A prisão hoje, no nosso país, um país livre, um país sem ditadura, um país democrático, um país que zela pelos direitos humanos, um país que fala para outros países a respeito dos direitos humanos. As prisões estão deste jeito. Imagine há 2000 anos atrás, quando nem se imaginava falar a respeito de direitos humanos. Numa circunstância de imperialismo, um império dominando sobre povos, tornando um povo escravo de outro povo. Imagine uma situação como essa. Imagine o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor, que antes era uma autoridade no meio dos judeus como religioso, e um cidadão romano, que era o império que dominava naquele tempo. Imagine ele abandonando todos esses títulos. Não me interessa mais ser fariseu, não me interessa ser mais cidadão romano, me interessa ser discípulo de Cristo. Imagina o ódio que essas pessoas tinham dele, tanto os judeus quanto os romanos, por conta da postura de desdenhar de ambos os títulos, de ambas as identidades. Então ele é preso. Quando o apóstolo Paulo é preso, tenha certeza disso. Ele não era tratado como qualquer prisioneiro. Ele era tratado como traidor. Traidor dos judeus, pelos judeus, traidor dos romanos, pelos romanos. Numa prisão há 2000 anos atrás, que não tinha direitos humanos, numa prisão há 2000 anos atrás, que não tinha sistema de esgoto. Numa prisão há 2000 anos atrás, que não tinha aquecimento para o frio e nem ventilador para o calor. Numa prisão há 2000 anos atrás que não tinha colchão para deitar, nem travesseiro para recostar. A prisão há 2000 anos atrás era bem ruim. Bem ruim. Imagine a pior situação que você está vivendo, que você pode viver na sua vida. Não se compara à situação que o apóstolo Paulo vivia. Provavelmente com ossos quebrados, feridas abertas, sujeira em seu corpo. Provavelmente algumas dessas feridas, as menos recentes, infeccionadas. E você sabe que um dente infeccionado, o quanto dói. Então uma ferida aberta, infeccionada, o quanto dói. Febre, tudo que podia acontecer numa situação tão insalubre. Extremamente. O apóstolo Paulo estava nessa situação. E ele escreve, então, desta prisão. De alguma forma, ele conseguiu sentar-se e escrever deste lugar. Ele escreve junto com seu companheiro, Timóteo. Provavelmente Timóteo escreve, não se sabe ao certo, mas o fato é que são palavras do apóstolo Paulo. Então você vai abrir sua Bíblia se estiver com ela. Se você não estiver com ela, você vai acompanhar comigo aqui. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Você entendeu onde o apóstolo Paulo está? Entendeu? Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor.
novamente direi, alegrem-se. Às vezes nós estamos na situação ruim, a pior situação, ou a situação tão ruim que nós nem éramos capazes de imaginar. Eu já passei por situações assim na minha vida, que eu não esperava. De repente, pá, eu estava vivendo aquela situação. E aí, o que fazer na situação? O que pensar nessa situação? Quando você está na situação ruim, quando você está no meio do sofrimento, da dor, o que você pensa? O que vem à sua mente? O apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, depois de torturas, de humilhações, provavelmente fazendo suas necessidades fisiológicas no mesmo lugar onde ele se deitava. E ele pega um papiro, pega uma pena, sei lá o que ele usava, um broto de bambu, não sei o que. Ele pega aquilo e escreve, alegrem-se no Senhor. Eu insisto a vocês, alegrem-se. Alegrem-se. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para si mesmo, eu preciso me alegrar naquilo que verdadeiramente é fonte de alegria. Eu tenho que deixar de olhar para as circunstâncias, olhar para esta cela, olhar para essas grades, olhar para essas correntes. Eu tenho que parar de olhar para aquilo que me faz sofrer, para aquilo que me dói. E saber que há uma alegria cuja fonte está acima das circunstâncias. E então ele se lembra disso e ele escreve para essas pessoas, eu estou aqui sentado nessa prisão, mas eu preciso lembrar a vocês, alegrem-se no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes as circunstâncias não serão boas. Hoje você tem, amanhã você não tem. Ou hoje você não tem, e infelizmente amanhã você descobre que tem. Eu me lembro quando meu irmão e minha cunhada engravidaram e meu irmão sempre sonhou, como eu, desde a adolescência, em ter uma filha. Eles descobriram que era uma menina. E no decorrer do acompanhamento pré-natal, em uma determinada ecografia daquelas que é feita, são feitas nas grávidas, eles descobriram que a Bruna, já tinha nome, tinha síndrome de Down. Como foi difícil. Eu morava perto do meu irmão, num apartamento próximo ao dele, e a minha cunhada recebeu o resultado e chegou em casa sozinha com o resultado na mão, ligou para o meu irmão transtornada com aquela notícia, e meu irmão ligou para meus pais completamente transtornado, e aí minha mãe ligou para mim em casa. Eu estava em casa e ela falou assim, filho, aconteceu isso, e a sua cunhada está sozinha em casa, completamente transtornada, eu preciso que alguém vá lá agora, e você mora aí perto, então você vai para lá e cuida dela. Eu falei, uau, o que eu vou falar? Eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que pensar. Situações que eu e você vivemos, que as pessoas ao nosso redor vivem, que parece uma loucura, este convite que o apóstolo Paulo faz, alegrem-se. Eu imagino os primeiros cristãos, os cristãos de Filipos, pegando aquela carta, abrindo, começando a ler, e a carta aos Filipenses, ela é famosa e conhecida como a carta da alegria. Não é estranho isso? Ela é intitulada como a carta da alegria. Imagine os cristãos recebendo a carta, sabendo que o apóstolo Paulo estava na prisão, eles recebem aquela carta, começam a ler e falam, meu Deus, ele está numa prisão ou está na Disney? Ele está feliz assim, ele é maluco? Começam a ler, e no final, no último capítulo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou insistindo com vocês, eu insisto com vocês, do início dessa carta ao final, eu insisto com vocês, alegrem-se em Deus.
Não alegrem-se nas circunstâncias, porque elas mudam. Alegrem-se no Senhor. E ele continua dizendo, seja a amabilidade de vocês, seja o jeito amável de vocês, conhecido por todos. Não se amargurem, porque a vida de vocês está difícil. Não se amargurem quando as coisas não forem como você esperava. Não pense que o mundo inteiro gira em torno de você. Não pense que a sua vida tem que ser sempre boa, porque a vida não é sempre boa para todo mundo. Todo mundo tem seus altos e seus baixos. Mas sabe qual vai ser a diferença entre aqueles que vivem com Deus e aqueles que não vivem com Deus? É que mesmo nos tempos difíceis, continuam pessoas amáveis. Porque elas sabem que o mundo não gira em torno delas. Elas sabem que o mundo gira em torno de Jesus. Que Ele é o centro da história. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de todas as coisas. E se o meu Jesus morreu numa cruz do Calvário sem ter culpa nenhuma, Ele morreu no meu lugar, quem sou eu? Quem sou eu para reclamar da vida que eu tenho? Veja, eu não estou ensinando você mediocridade. Eu estou ensinando a vocês contentamento. Ser contente não é ser acomodado. Ser contente é continuar satisfeito. Porque a sua satisfação não está nas circunstâncias, mas está em algo superior a qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, sejam amáveis. Imagina o apóstolo Paulo na prisão. Toma uma paulada, fala obrigado. Lógico que ele não fazia isso. Mas imagina, ele sendo torturado e sendo amável ao mesmo tempo. Imagina essa situação. E ele está dizendo para essas pessoas, sejam assim, sejam amáveis. Porque perto está o Senhor. Sabe, não andem ansiosos. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é quando você coloca algo menos importante na frente de algo mais importante. E no caso, o algo que é mais importante é Deus. Então, você coloca isso daqui, que é alvo da sua ansiedade, aqui. E Deus está aqui. Então eu quero que você faça o exercício. Olhe para essa mão. Essa mão fica embaçada. Faça assim, faça você com a sua mão. Olhe para a mão que está na frente. E a mão que está atrás vai ficar embaçada. Ok? Olhe para a mão que está atrás. E a mão da frente vai ficar embaçada. Ansiedade. Quando você deixa de olhar para o mais importante. E o que é mais importante fica embaçado. E a cura para a ansiedade é quando você olha para o mais importante e aquilo que te tornava ansioso não está mais no foco. Não é mais o que mais importa. Acontece que o que é menos importante muda. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, outro dia é outra coisa, mas o que é mais importante nunca muda. Se você olhar sempre para o que é mais importante. O apóstolo diz, mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O escritor de Hebreus diz isso. O apóstolo Paulo está dizendo, não façam isso. Olhem para o que é mais importante. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas sabe o que vocês têm que fazer? Em tudo pela oração, por súplicas e com ações de graça. Sabe, com gratidão no seu coração. Apresentem seus pedidos a Deus. Não como se Deus tivesse a obrigação de te dar. Isso significa com ações de graça. Apresente seus pedidos a Deus. E sabe o que vai acontecer? Mesmo nas circunstâncias ruins. Se você estiver nas circunstâncias ruins, mas se você continuar buscando alegria na única fonte inesgotável de alegria, se você continuar buscando olhar para aquilo que é mais importante, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. A próxima. A paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Eu adoro essa expressão, excede a todo entendimento. Eu adoro isso. Eu adoro quando o apóstolo Paulo escreve isso. Ele foi genial. Genial. Eu até acredito que nem foi por ele que ele escreveu isso, mas foi o Espírito Santo de Deus que atuou na mente dele para ele escrever essa expressão. Excede a todo entendimento. Ele está dizendo, é uma paz que não se submete à lógica. Não adianta você querer somar, equacionar essa paz. Ela não é equacionável. Essa paz está acima de qualquer entendimento. Ela é superior às circunstâncias. Então ele diz assim, finalmente. Finalmente significa que ele está indo para o final, obviamente. Ele diz, finalmente, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que ele está dizendo? Pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, pense no que ninguém pensaria. No lugar onde eu estou. Olhem para mim, vejam onde eu estou. Eu estou na prisão, eu estou sendo torturado, eu estou sendo humilhado, eu não posso sair de onde eu estou. Eu estou aqui, sentindo o fedor das minhas próprias fezes. Eu estou aqui nessa situação. E estou desafiando a vocês. E sabe o que é legal para quem ensina, para quem prega? É que toda vez que a gente fala para a gente mesmo. Quando o anjo veio anunciar para Maria, isso é um detalhe. Também você não identifica só lendo o texto. Isso é um detalhe. Quando o anjo fala para Maria, Maria, você foi agraciada pelo Senhor, você é bendita entre todas as mulheres. E olha só, Maria, sabe o que vai acontecer? Você dará à luz a um filho. Esse filho se chamará Jesus. E ele veio para salvar, como Salvador do mundo. Quando o anjo diz, eu vim anunciar, o tempo verbal que ele usa é um tempo verbal que só existe na língua que foi escrita, em grego. Não existe esse tempo verbal em português. É um tempo verbal que significa não temporalidade, mas significa que é uma notícia que atinge quem está ouvindo e quem está dizendo, ao mesmo tempo. Ele usa um tempo verbal como se estivesse dizendo para Maria, Maria, eu vim anunciar algo para você e para mim mesmo. Eu vim te dar um anúncio que é para a sua vida e para a minha vida. E toda vez que eu subo para falar com você, e eu creio que também toda vez que o apóstolo Paulo escrevia as pessoas a quem ele escrevia, ele não estava escrevendo somente para elas entenderem, para elas ouvirem, mas para ele também entender, ouvir e praticar. E eu me sinto assim toda vez que eu prego. E o apóstolo Paulo está dizendo, finalmente, tudo o que ninguém pensaria na circunstância que eu estou dizendo para vocês, pensem nessas coisas. Pensem nisso. E mais, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Mesmo estando na situação em que eu estou. E o fim dessa história, para o apóstolo Paulo, para você e para mim, é que se nós experimentarmos esse desafio de pensar o que ninguém pensaria nas circunstâncias em que quase todo mundo em algum momento passa, é que não somente a paz de Deus estará conosco, como o apóstolo Paulo disse no início, mas agora ele diz, o Deus da paz estará com você. E hoje eu quero te desafiar, não a você receber paz de Deus somente,
mas te desafiar a receber o Deus da paz. O apóstolo Paulo diz, olha, se vocês não andarem ansiosos, sabe? Se vocês se alegrarem no Senhor, se vocês orarem, e mesmo nas situações mais difíceis, vocês continuarem firmes, crendo, vocês serão preenchidos com uma paz que excede todo entendimento. A paz que guardará o seu coração. Mas, se vocês, além de lutarem contra as suas fraquezas, ultrapassarem esses limites da luta contra as fraquezas, mas passarem a praticar aquilo que é bom, a pensar naquilo que é bom e praticar aquilo que é bom em direção a outras pessoas. Se vocês amarem quem não merece ser amado, se vocês cuidarem de quem não merece ser cuidado, se vocês pararem para ouvir quem vocês acham que não merece ser ouvido, enfim, se vocês fizerem, pensarem aquilo que ninguém pensaria, vocês vão além de uma paz de Deus, mas vocês vão viver com o Deus da paz. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, o que você já enfrentou na sua vida e até hoje guarda a amargura daquilo que você passou, foi traído pelo seu namorado, foi traído pela sua namorada, teve um quase casamento que não deu certo e você foi frustrada. Eu não sei se você foi traído no trabalho por um amigo ou se uma amizade acabou. Eu não sei o que você viveu, o que você está vivendo, que te fez amargurar e pensar e agir como todo mundo agiria. Mas hoje eu quero convidar você a sair desse todo mundo agiria, todo mundo pensaria assim, todo mundo faria desse jeito e pensar como Jesus faria. E, na verdade, como Jesus fez. Jesus foi condenado sem culpa nenhuma. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus diz que os homens procuravam do que acusá-lo e não conseguiram achar. Não conseguindo achar, eles inventaram uma acusação para que ele fosse levado ao julgamento. Porque se eles não conseguissem inventar alguma coisa, ele não seria nem levado ao julgamento. Então eles tiveram que inventar alguma coisa, chamaram testemunhas falsas, dizendo que ele havia cometido um crime que ele nunca havia cometido. E ele foi levado então a julgamento. Depois desse julgamento, a insistência foi tão grande que ele fosse morto, que mesmo Pilatos, o governador daquele tempo, achando estranho e até injusto aquela situação, a manifestação pública era tão grande, que ele resolveu, lavando as mãos, dizer, ok, então vocês decidem entre este homem e este outro homem, Jesus e Barrabás, que curiosamente significa filho do pai. Barrabás é um nome aramaico que significa filho do pai. Pilatos estava entre o filho do pai e o filho do pai. O verdadeiro filho do pai e o falso filho do pai. Acontece que aquela multidão escolhe o filho errado e condena aquele que não deveria ser condenado. Então Jesus é humilhado, ele é açoitado. Naquele tempo existia uma lei que dizia que o cidadão ele não poderia ser julgado, ele não poderia ser açoitado mais do que 40 vezes. Mas eles, com um requinte de crueldade, sentenciaram Jesus a receber 40 chibatadas mais uma. Ele foi, recebeu. Depois, não satisfeitos, além de Jesus ser condenado à cruz do Calvário como todo e qualquer criminoso, ele teve que carregar a sua própria cruz. O que outros criminosos não faziam. Mas ele tinha que ser humilhado mais do que os outros. E aí ele tem que carregar a sua cruz. E durante este percurso, mais humilhação. Insultos, socos, pontapés, talvez cuspes,
todo tipo de humilhação, até ele chegar ao lugar da cruz. Quando ele chegou ao lugar da cruz, mais humilhação, mais um pouquinho de humilhação. Pessoas apontando para ele, rindo. Não satisfeitos, fizeram uma coroa para ele. E cravaram na sua cabeça essa coroa cheia de espinhos. Um pouco mais de crueldade. Então o penduram na cruz, com cravos nas mãos, cravos nos pés. A morte da cruz não era uma morte por ataque cardíaco, ou pela lança que ele recebeu no lado. A morte da cruz é uma morte que é um afogamento. Sabia disso? Jesus morreu afogado no próprio sangue. Porque quando a pessoa perde muito sangue, ela vai perdendo o volume de sangue do corpo. O organismo tem uma reação de acumular água dentro dos pulmões. E aí, à medida que ele perde sangue, vai acumulando mais água nos pulmões. E ele vai se afogando milímetro por milímetro. E foi assim que Jesus morreu. Se afogando milímetro por milímetro. Por isso que quando um dos soldados fura o lado de Jesus com a lança, o narrador, o evangelista, diz que saiu sangue e água. Água e sangue. Porque os pulmões de Jesus estavam cheios de água. Provavelmente perfurou um dos pulmões. E o cidadão morre porque ele vai perdendo forças. E à medida que ele vai cedendo ao peso do seu corpo, ele vai sufocando. E a única forma dele não sufocar é empurrando o corpo para cima de volta. Mas acontece que Jesus tinha um prego enorme, de mais ou menos 30 centímetros, cravado em seus pés. Toda vez que ele empurrava o peso do seu corpo contra aquele cravo rasgava mais o seu pé. E era mais dor. Então Jesus estava entre uma dor que não se pode calcular o tamanho dela, a intensidade dela, e a sensação de estar morrendo afogado. Então, quando Jesus não aguenta mais lutar contra aquilo, quando ele decide que vai entregar seu espírito, sabe o que ele diz antes de tudo? Antes de ir, sabe o que ele diz? Ele volta-se para Deus, seu Pai. Provavelmente olha para a multidão, alguns rindo, outros chorando, alguns constrangidos, outros simplesmente desprezando. E sabe o que ele diz? Ele diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Numa situação como a que Jesus estava vivendo, o que você pensaria? O que você diria para Deus se você estivesse em tamanho sofrimento? Você diria: Deus, perdoe aqueles que estão me matando. Você seria amável o bastante para isso? Você se absteria dos seus desejos ansiosos para isso? Você se esqueceria de tamanha tristeza para simplesmente compartilhar a alegria de Deus? O escritor de Hebreus diz que Jesus se entregou à cruz do Calvário pela alegria que lhe fora proposta por Deus. Não é a alegria dele, a sua. A alegria de ver o que o sacrifício dele na cruz do Calvário causaria na vida de tantas pessoas. Na cruz do Calvário, ao olhar para aquelas pessoas, ele disse: Pai, perdoe-os. Eu não sei com o que você luta a respeito das circunstâncias difíceis da sua vida. Se você está em uma, se você já esteve em uma.
Eu não sei se você guarda no seu coração alguma dessas coisas aqui. Você guarda tristeza, você guarda a amargura, você vive a ansiedade de ter o que você acha que deve ter e não tem. Mas talvez não seja nenhuma dessas três coisas que foram tratadas aqui pelo apóstolo Paulo. Talvez você preencha esse campo que está aí embaixo com outra coisa. E você sabe que é o que todo mundo pensaria. Que é o que todo mundo faria nas circunstâncias difíceis que você está ou que você esteve. Mas hoje eu convido você a não pensar o que todo mundo pensaria, a não fazer o que todo mundo faria, mas junto com o apóstolo Paulo, e mais do que isso, junto com Jesus Cristo, e mais do que isso, por Jesus Cristo. Você hoje dizer, eu quero pensar de outro jeito, eu quero agir de outro jeito, eu quero viver de outro jeito. Eu quero pensar o que ninguém pensaria nessa circunstância. Eu vou te dar um tempo para você pensar, eu convido você, se você preferir assim, fechar os seus olhos e pensar um pouco, refletir um pouco. Vou deixar você por alguns segundos apenas, não muito tempo, você pensar se há alguma coisa. Alguma coisa que você faz, que você pensa e que você sabe todo mundo pensaria e faria isso. E você entende, hoje eu quero mudar. Hoje eu quero pensar e fazer o que ninguém pensaria ou faria nessa circunstância. Porque foi exatamente o que Jesus fez por você. O que Ele fez por você é o que ninguém faria. O que Ele pensou a seu respeito é o que ninguém pensaria. Somente Ele fez e pensou. O que fez e o que pensou a seu respeito. Se você hoje entende que você quer, de uma maneira especial, colocar o seu coração diante de Deus, nas mãos desse Jesus. Você quer fazer isso hoje? Eu convido você a ficar de pé onde você está. Eu quero orar junto com você. Para que Deus fortaleça a sua decisão, para que ela não fique somente hoje, mas permaneça o restante dos seus dias. Se você deseja isso, fique de pé onde você está agora. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, vejo que alguns jovens colocaram de pé, dizendo, eu não quero pensar como todo mundo pensaria. Eu não quero agir como todo mundo agiria. Eu quero viver diferente. Eu quero sentir diferente. Eu quero pensar diferente. Eu quero fazer diferente. Eu quero amar os que me odeiam. Eu quero cuidar dos que me ignoram. Eu quero perdoar os que me ofendem. Eu quero fazer o que ninguém faria. Simplesmente porque o Senhor fez por mim, antes de eu fazer por qualquer pessoa. Fortalece a vida desses jovens, a minha vida, porque eu também quero, eu estou de pé junto com eles. Fortalece as nossas vidas para que a gente possa realmente experimentar o que nós ouvimos hoje. E que nós saibamos também reproduzir isso. Contagiar pessoas com isso. Tira de nós qualquer possibilidade de acharmos que porque fizemos este compromisso hoje nos tornamos superiores a quem quer que seja. Não. Fazemos esse compromisso exatamente porque não somos superiores a ninguém. Nem nunca seremos. E eu te peço que o Senhor nos ajude a contagiar pessoas com este mesmo desejo de pensar o que ninguém pensaria. Em nome de Jesus. Amém.